Hoje o mundo celebra o Dia Internacional da Mulher. Em muitos lugares há flores, homenagens e discursos bonitos. Mas neste canal, nós não oferecemos flores. Nós oferecemos verdade. E a verdade é que enquanto o mundo celebra, milhares de mulheres brasileiras estão com medo de voltar para casa. Nas últimas semanas, o Brasil parou mais uma vez diante de notícias que nos fazem questionar até onde vai a capacidade humana de destruir. Uma esposa morta por quem jurou protegê-la diante de Deus. Uma jovem violentada por quem deveria respeitá-la. E nós, mais uma vez, diante das telas, sentimos aquela mistura de raiva, tristeza e impotência que já conhecemos bem demais. Mas hoje eu não quero falar sobre os crimes. Você já viu as notícias? Já leu as manchetes? Já sentiu a indignação? O que eu quero fazer agora é algo que quase ninguém faz. Eu quero ir mais fundo. Eu quero ir à raiz. Porque enquanto a sociedade discute punição, enquanto as redes sociais gritam por justiça, existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. Não porque a resposta seja difícil de encontrar, mas porque a resposta dói demais. A pergunta é esta: o que acontece dentro de um homem para que ele se torne capaz de destruir o que deveria amar? Não estou defendendo ninguém. Não estou justificando nenhum ato de violência. Nenhuma ferida do passado dá a ninguém o direito de ferir no presente. Mas se queremos que isso pare, se queremos que as próximas gerações de mulheres vivam sem medo, precisamos entender o que está quebrando os homens por dentro. Porque homens quebrados quebram tudo ao redor. Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo alemão que enfrentou o regime nazista de frente. Enquanto milhões se calavam diante da violência, Bonhoeffer levantou a voz e pagou com a própria vida. Foi preso e executado em um campo de concentração em 1945. Bonhoeffer escreveu algo que deveria ecoar em cada homem que se cala diante da violência contra as mulheres. Ele disse: silêncio diante do mal é o próprio mal. Não agir é agir. Não falar é falar. Deus não vai nos absolver pelo nosso silêncio. Cada vez que um homem vê outro homem agredir uma mulher e não faz nada, ele está participando. Cada vez que uma família esconde a violência para proteger a reputação, ela está alimentando o monstro. Cada vez que uma igreja pede para a mulher voltar para casa e orar mais, em vez de protegê-la, ela está traindo o evangelho. Bonhoeffer pagou com a vida pela coragem de não se calar. E nós, que não corremos o risco de morrer por falar, continuamos em silêncio? Richard Rohr, o teólogo franciscano que dedicou décadas a estudar a masculinidade e a espiritualidade, escreveu algo que deveria estar gravado na entrada de todas as delegacias, de todos os tribunais e de todas as igrejas do Brasil. Ele escreveu: o sofrimento que não é transformado é transmitido. Essa frase ganha um peso diferente quando olhamos para a violência contra as mulheres, porque por trás de quase todo homem violento existe um menino que foi violentado, não necessariamente da mesma forma, mas violentado pela ausência de um pai, pelo silêncio de uma família, pela brutalidade de uma infância sem afeto, pela pressão de uma sociedade que ensinou a ele que ser homem é não sentir, não chorar e não pedir ajuda. E essa dor que ninguém ensinou esse menino a processar se acumulou, ano após ano, camada sobre camada. Até que um dia, décadas depois, essa dor explodiu, não para dentro como depressão, mas para fora, como violência, contra a mulher que ele dizia amar, contra a pessoa que estava mais perto, contra quem era mais vulnerável. Rohr completa dizendo: se nós não transformarmos a nossa dor, podemos ter certeza absoluta de que vamos transmiti-la para os nossos filhos, para as nossas esposas, para todos ao nosso redor. E é exatamente isso que estamos vendo acontecer no Brasil, todos os dias, em todas as classes sociais, em todas as cidades, em todas as famílias. Anselm Grün, o monge beneditino que dedicou sua vida a entender a relação entre espiritualidade e emoções humanas, nos ajuda a enxergar o mecanismo que acontece dentro de um homem que não sabe lidar com o que sente. Grün escreveu que a raiva reprimida não desaparece, ela se transforma.
Quando um homem não aprende a nomear sua dor, quando não aprende a dizer estou com medo, estou inseguro, estou sofrendo, essa dor se disfarça de raiva. E a raiva sem nome busca um alvo. E o alvo quase sempre é quem está mais perto, quem está mais vulnerável, quem confia nele. Green nos lembra que a cura emocional não é luxo, é necessidade. É questão de vida ou morte, literalmente. Viktor Frankl, o psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração, fez uma observação que nos ajuda a entender esse mecanismo de destruição. Frankl disse que quando um ser humano perde o sentido da sua existência, quando ele não sabe mais por que vive e para que vive, ele se torna capaz de duas coisas: destruir a si mesmo ou destruir o outro. A violência, segundo Frankl, é quase sempre o grito de alguém que perdeu o sentido. Alguém que está tão vazio por dentro que precisa exercer poder sobre o outro para sentir que existe. Alguém que confundiu controle com amor, posse com intimidade e dominação com masculinidade. E aqui está o ponto que me parte o coração. Muitos desses homens não sabem que estão feridos. Eles não sabem que a raiva que sentem é, na verdade, dor disfarçada. Não sabem que o ciúme doentio é, na verdade, medo de abandono. Não sabem que a necessidade de controlar é, na verdade, terror de serem insignificantes. Eles nunca foram ensinados a olhar para dentro. Nunca tiveram permissão para serem vulneráveis. Nunca ouviram que chorar não é fraqueza. E essa ignorância emocional não os absolve. Mas explica. E entender é o primeiro passo para interromper o ciclo. Henry Nouwen, o sacerdote que escreveu sobre a alma humana com uma profundidade rara, criou o conceito do curador ferido. Nouwen dizia que as nossas feridas podem nos tornar pessoas melhores, mais compassivas, mais humanas, quando temos a coragem de olhar para elas e transformá-las. Mas eu preciso acrescentar algo que está implícito em toda a sua obra. Se a ferida pode criar um curador, ela também pode criar um destruidor. Se a dor transformada gera compaixão, a dor ignorada gera violência. O mesmo material, a mesma ferida, o mesmo sofrimento. O que muda é o que você faz com ele. Timothy Keller, um dos maiores teólogos do nosso tempo, escreveu algo sobre o amor que deveria ser lido por todo homem antes de se casar. Keller disse: o amor não é encontrar uma pessoa perfeita, é ver uma pessoa imperfeita perfeitamente. Mas o que muitos homens fazem é o oposto. Eles não veem a mulher. Eles veem um espelho do que querem. Veem uma posse. Veem uma extensão do seu ego. E quando essa mulher ousa ser ela mesma, ousa discordar, ousa existir fora do controle dele, ele sente que está perdendo a si mesmo e reage com a única linguagem que conhece: violência. Keller nos lembra que o amor verdadeiro nunca controla, nunca aprisiona, nunca sufoca. O amor verdadeiro liberta. E qualquer coisa que se apresente como amor, mas que aprisiona, não é amor. É medo disfarçado. E é aqui que precisamos falar sobre o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia não é silenciosa sobre esse assunto. A Bíblia é, na verdade, revolucionária. No livro de Gênesis, quando Deus criou a mulher, o texto original usa uma palavra hebraica extraordinária. A palavra é Ezer Kenegdo. Muitas traduções traduzem como auxiliadora, como se a mulher fosse uma assistente, uma ajudante, alguém inferior. Mas a palavra Ezer aparece na Bíblia mais de 20 vezes, e na grande maioria delas é usada para descrever o próprio Deus. Deus é chamado de Ezer, de socorro, de força presente. A mulher não foi criada para servir o homem, foi criada para ser a força que caminha ao lado dele, a presença sem a qual ele está incompleto. Quando um homem destrói uma mulher, ele não está apenas cometendo um crime, ele está destruindo a imagem de Deus que foi colocada ao lado dele para salvá-lo da sua própria solidão. Jesus Cristo revolucionou completamente a maneira como os homens da sua época tratavam as mulheres. Numa cultura onde mulheres não podiam testemunhar em tribunal, Jesus escolheu mulheres como as primeiras testemunhas da ressurreição. Numa cultura onde homens podiam descartar suas esposas com um documento, Jesus disse que quem olha para uma mulher com intenção de usá-la já cometeu violência no coração.
Numa cultura onde uma mulher pega em adultério seria apedrejada, Jesus se abaixou, escreveu no chão e disse aquela frase que atravessa os séculos: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. João capítulo 8, versículo 7. Jesus não tratou as mulheres como objetos, não as tratou como propriedade, não as tratou como seres inferiores. Ele as tratou como seres humanos completos, dignos de respeito, de voz e de liberdade. E todo homem que se diz seguidor de Cristo e levanta a mão contra uma mulher está cuspindo na face de tudo o que Jesus ensinou. Etty Hillesum foi uma jovem judia holandesa que morreu em Auschwitz aos 29 anos de idade. Antes de ser levada para o campo de concentração, Etty escreveu diários de uma beleza e profundidade que partem o coração. Ela, uma mulher que sofreu na própria pele a violência de homens que a tratavam como menos que humana, escreveu algo que toda mulher que está sofrendo violência precisa ouvir. Etty escreveu: dentro de mim há um poço muito profundo, e nesse poço está Deus. Às vezes eu consigo alcançá-lo, mas mais frequentemente pedras e cascalho cobrem o poço e Deus está enterrado. Então ele precisa ser escavado de novo. Eu preciso que toda mulher que está ouvindo isso entenda o que Etty está dizendo. Mesmo quando a violência cobre tudo de escuridão, mesmo quando a dor é tanta que você não consegue sentir mais nada, existe dentro de você um lugar que nenhum agressor pode alcançar. Um lugar onde Deus habita. Um lugar sagrado, intocável, seu. E por mais que as pedras se acumulem, por mais que o cascalho cubra, esse poço continua lá, esperando ser escavado de novo. Você não foi destruída, você foi soterrada, mas debaixo de tudo, a fonte ainda jorra. Eugene Peterson traduziu Efésios capítulo 5, versículo 25, de uma forma que todo homem deveria ler todos os dias da sua vida. Ele escreveu: maridos, amem suas esposas da mesma maneira que Cristo amou a igreja. Ele se entregou por ela. Ele não a dominou. Ele se entregou. Não a controlou. Se entregou. Não a possuiu. Se entregou. Esse é o padrão. Não é controle. É entrega. Não é posse. É sacrifício. Não é dominação. É amor que se dá até não sobrar nada de si mesmo. O professor Clóvis de Barros Filho nos lembra que a ética não é um conceito abstrato. É o que fazemos quando ninguém está olhando. É como tratamos as pessoas que não podem se defender. É o que fazemos com o poder que temos. E quando um homem usa a sua força física, a sua posição social ou o seu poder emocional para destruir uma mulher, ele não falhou apenas como marido ou como homem. Ele falhou como ser humano. Ele abriu mão daquilo que o torna humano. Mário Sérgio Cortella fala sobre legado, sobre o que deixamos para trás, sobre o que as pessoas vão lembrar quando não estivermos mais aqui. E eu preciso dizer isso com toda a clareza. O homem que agride, que viola, que mata, não deixa legado. Deixa trauma. Não constrói família. Destrói gerações. Porque os filhos desse homem vão crescer vendo a violência como linguagem. As filhas desse homem vão crescer acreditando que amor dói. E o ciclo continua, e continua, e continua, até que alguém tenha a coragem de quebrá-lo. Ken Wilber nos ensina que a consciência humana pode evoluir ou regredir, que o ser humano pode crescer em direção à compaixão, à empatia e ao amor, ou pode regredir em direção ao instinto mais primitivo de dominação e violência. Toda vez que um homem escolhe a violência, ele está regredindo. Está voltando para a caverna. Está abrindo mão de milênios de evolução da consciência para se comportar como um animal que defende território. E a mulher não é território. Nunca foi. Nunca será. Mas agora eu preciso falar diretamente com duas pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Primeiro, eu preciso falar com você, mulher. Se você está numa situação de violência agora, se você tem medo de quem dorme ao seu lado, se você já ouviu "eu te amo", seguido de "eu te mato", se você já foi convencida de que a culpa é sua, neste Dia Internacional da Mulher, a melhor homenagem que eu posso te fazer não é uma flor, é a verdade. Ouça bem o que eu vou dizer. A culpa não é sua, nunca foi. E nenhuma mulher deveria ter medo de quem diz que a ama.
Procure ajuda. Ligue 180. A central de atendimento à mulher funciona 24 horas todos os dias. Você não está sozinha. E sair não é fraqueza. Sair é a coisa mais corajosa que você pode fazer, por você e pelos seus filhos. Eugene Peterson traduziu o Salmo 139, versículos 13 e 14, de uma forma que eu quero que toda mulher que está ouvindo grave no coração. Ele escreveu: "Ó sim, você me moldou primeiro por dentro, depois por fora. Você me formou no ventre da minha mãe. Eu te agradeço, Deus, pois sou assombrosa e maravilhosamente feita. Você é assombrosa e maravilhosamente feita. Ninguém tem o direito de destruir o que Deus fez com tanto cuidado. Agora eu preciso falar com você, homem. Não com o agressor. Com você que está ouvindo e que talvez reconheça em si mesmo sinais de uma ferida que nunca tratou. Raiva que aparece do nada. Ciúme que você sabe que é desproporcional. Necessidade de controlar que você não consegue explicar. Medo de ser abandonado que te faz sufocar quem está perto. Se você se reconheceu em alguma dessas coisas, eu não estou te acusando, estou te avisando, porque a distância entre sentir e agir é menor do que você imagina. E o momento de pedir ajuda é agora, antes que a ferida se torne violência, antes que a dor se torne crime, antes que você destrua o que deveria proteger. Frankl dizia que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço está a nossa liberdade, a liberdade de escolher. Você pode sentir raiva e escolher não agredir. Pode sentir ciúme e escolher não controlar. Pode sentir dor e escolher transformá-la em vez de transmiti-la. Esse espaço entre o impulso e a ação é onde mora a sua humanidade. Não abra mão dele. O Salmo 11, versículo 5, na Nova Versão Internacional, diz: "O Senhor prova o justo, mas a sua alma odeia o ímpio e o que ama a violência." Deus odeia a violência. Não é indiferente a ela, não tolera. Odeia. E quando um homem escolhe a violência, ele se coloca do lado oposto de Deus. Mas quando um homem tem a coragem de olhar para a sua ferida, de buscar ajuda, de chorar o que precisa ser chorado e de se tornar o protetor que ele foi chamado para ser, ele volta para perto de Deus. E Deus o recebe de braços abertos, como o pai recebeu o filho pródigo, não com condenação, com restauração. Richard Rohr escreveu: "Todo homem precisa de uma iniciação. Precisa de homens mais velhos e mais sábios que olhem para ele e digam: a sua força existe para proteger, não para destruir. O seu poder existe para servir, não para dominar. A sua voz existe para abençoar, não para amaldiçoar. E enquanto essa iniciação não acontecer, continuaremos vendo homens feridos ferindo mulheres, geração após geração." Eu quero encerrar com uma oração. Não uma oração de palavras bonitas, uma oração crua, uma oração honesta. Deus, cura os homens feridos deste país, não para que eles sejam absolvidos, mas para que as próximas mulheres sejam protegidas. Quebra o ciclo. Interrompe a transmissão da dor. Dá aos homens a coragem de chorar, de pedir ajuda e de se tornarem o que eles foram criados para ser. E abraça cada mulher que carrega marcas no corpo e na alma. Diz a ela o que talvez ninguém nunca tenha dito: que ela é amada, que ela é valiosa, que ela não mereceu nenhuma das coisas que sofreu e que a história dela não termina na violência, a história dela termina em liberdade. Se essa reflexão tocou o seu coração, não guarde para si. Envie para alguém que precisa ouvir isso hoje. Se você conhece uma mulher em situação de violência, compartilhe esse vídeo com ela. E se você é um homem que reconheceu algo dentro de si, peça ajuda. Busque um psicólogo. Procure um pastor. Fale com alguém. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas é o que separa quem repete o ciclo de quem quebra o ciclo. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. Toda semana, reflexões que curam, provocam e transformam encontram quem precisa delas. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180, funciona 24 horas. A ligação é gratuita. Fique bem, cuide da sua alma. No amor dele.